pessoal, estamos de volta com mais um Fortalcast. E do meu lado, ela, a flor de cactus. Por que flor de cactus? Porque você vocês é cada dia vocês inventam uma coisa. Cheia de espinhos. Nem eles conseguem. E hoje se prepara que ela vai fazer uma consultoria grátis. A gente está recebendo aqui um dos mais renomados psicólogos. Esse é bom, viu? Do país. A gente vai sair com a cabecinha assim, tipo, tontinha dessa nossa entrevista. Já tô me sentindo, já tô tremendo aqui, ó. Tô até nervoso, acabou com a garganta seca. Com mais de 20 anos de experiência, ele ainda é especializado em medicina chinesa. O cara é zen mesmo. Alessandro Viana, obrigado por estar aqui com a gente hoje no Fortal. Sérgio, obrigado a vocês. Marina, obrigado, um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. E já antecipo as minhas desculpas pela minha voz desafinada. Já sei, porque você é palmeirense, como eu. Meu amigo, eu ia poupar, mas tudo bem, é por isso também. Viu, Marina? Tá tudo certo. Pra mim, quem ganhar, tá tudo certo. Eu não torço pra Cada ninguém. Um seus problemas, né? No fundo, você é palmeirense, Marina. Posso ser, gente. Quem sentar aqui na frente, eu sou palmeirense também. É tipo isso. Eu não sou nada, não assisto mais jogo de futebol. Antes eu assistia. Tá difícil. Tá? Ale, posso chamar ele Ale? Por favor, fico até mais à vontade. A gente tá chegando já naquela época do ano que todo mundo fica emotivo. Sim. Todo mundo quer Bem fazer emotivo. planos que eles fazem todos os anos, mas não realizam. E ainda tem o clamor, né? Não sei se é o clamor ou como é que palavra que a gente usa, Marina, pela pandemia. Nossa, nem me fale, porque pela pandemia que talvez ainda chegue a quarta onda, né, querido? Terror, né? Que a gente não consegue sair desse terror, né? Mas as pessoas estão se sentindo mais sensíveis do que, né? Fato. E aí, como é que vai ser agora nessa virada do ano, esse Natal e os planos? Quais os conselhos que você tem que dar, que você pode dar para a turma aí que agora começa a fazer os planos para um novo ano que vai nascer? Posso só complementar a pergunta dele? E por que a gente sempre faz, tipo, ano que vem eu vou emagrecer 10 quilos, sei lá. Tipo, todo ano a gente tem um pedido, mas a gente nunca consegue... Eu consigo, Marina. A gente não consegue fazer a listinha toda. Tipo assim, tudo que você põe lá na listinha, metade a gente esquece e a gente deixa para o ano que vem. Por que a gente não consegue realizar esses pedidos? Boa pergunta. É inerente ao ser humano, assim, você criar expectativas, né? Então, por uma questão bem cultural, até respondendo pontualmente isso do porquê no final do ano, por uma questão cultural, isso vem, né? Vem passando de geração para geração. Só que qual que é a grande falha que eu vejo, né? Eu tenho também uma especialização em coaching, e coaching trabalha muito com metas, com prazos, com datas. Então, quando nós desenvolvermos alguns objetivos, né? Então, normalmente você seleciona 10 buscas, 10 projetos de mudança para a vida, seja emagrecer, trocar de carro, enfim. A gente simplesmente joga para o ar isso. Você não tem um projeto ali. Então, é quase um movimento que eu tenho que ter 10 coisas também. Só que não é aquele movimento interiorizado em que você pensa, poxa, peraí, esse ano eu tenho um projeto que é mudar de casa. Tá, o que você está fazendo para isso? Esse projeto no primeiro mês, no segundo mês, no final do ano, tá? Você quer emagrecer, legal. Todo mundo que está acima do peso quer emagrecer. Qual é o projeto para isso? Então, é muito legal isso de você fazer, né, projetos. Eu acho que a expectativa deve haver, ainda mais nesse momento, né, pessoal, que a gente está sempre pandemia, angústia, o que vai acontecer. Então, mais do que nunca, essa expectativa de futuro, ela deve ser presente. Mas uma expectativa pautada em algo, pautada em planejamento. Aí eu asseguro, muitos desses itens, né, eles ficam mais fáceis de serem atingidos. Eu costumo até dizer, quando você coloca na nuvem um monte de ideia, putz, bate um ventinho, levam as ideias, né? Então, boa analogia. É focar. Olha, então não adianta só pular as 7 ondinhas, botar a cueca amarela. Claro que não. E comer o romã, né? Não, isso até eu sei que não adianta, querido. Você tá louco? Mas comigo dá sempre certo. Para. Tô brincando. Na verdade, é o que você tá falando, de 10 projetos.
nem todo mundo consegue executar 10 metas. Sim. Então, assim, uma coisa que eu me forcei, e aí até por isso que eu tenho um pouco mais de disciplina, mas não foi sempre assim, é que eu seleciono poucas metas e mantenho foco. Boa. Porque quando você coloca 10 metas e aí uma você não alcança, aquela já desmotiva, você não consegue as outras. Perfeito. Estamos falando, exatamente isso, da desmotivação. Então, é que nem quando a pessoa tem algum projeto, né? Esse projeto depende de vários passos. Normalmente, as pessoas orientam a começar pelo passo mais fácil. Este é um erro. Começa pelo mais difícil, porque a hora que você iniciar o difícil, finalizar, você vai se sentir tão capaz e competente que a hora que vierem o restante, você vai tirar numa boa. Então é bacana isso, você focar realmente. Vamos lá, nesse primeiro semestre, poxa, quais são os 3 que eu tenho competência para atingir? Senão vai ficar só mais uma historinha, aquela para compartilhar, para postar no Instagram, as listas, né? E uma coisa também que eu sempre sugiro, aproveitando que as pessoas não fazem, eu acho tão importante, fazer a reflexão das coisas também legais que aconteceram durante o ano. Porque essas coisas legais, elas vão trazer também um pique, um astral, de repente até contribuir para a autoestima, e isso, consequentemente, vai proporcionar um movimento para as próximas conquistas também. Então parece que a gente está sempre vazio, buscando o complemento lá na frente. Não, e hoje? O que nós fizemos, né? Durante o ano, durante os anos. Agora, você é psicólogo e muita gente na pandemia ficou mal, né? Eu mesma fiquei mal, 3 meses, eu só chorava. Você, em primeiro lugar, você atendeu muita gente que ficou mal nessa pandemia. Quais são os conselhos que você dá para uma pessoa, para ela, caso ela esteja mal agora, para ela ficar bem? Quais são os conselhos que você dá para uma pessoa que não está legal? Legal. Nesse momento. Marina, depois de 20 anos de atendimento, é natural que a sua agenda tenha uma demanda já bem consistente. Então, a minha grande dificuldade foi dizer não para pessoas queridas que eu já tinha atendido e eu não tinha como, né? Porque tem uma questão física, emocional também, de você não dar conta do recado, né? Então, optei também, só um parênteses, optei a ir todos os dias para o consultório, vestir a roupa, eu até brinco com os meus amigos, eu ia vestido coxinha ali para atender, como se eu estivesse atendendo uma pessoa ali de forma presencial, mas era virtual, para manter o movimento, o cérebro, a organização comportamental mais próxima da realidade. E costumo dizer muito, a gente busca sempre as transformações, as respostas, sempre em algo macro, né? Então, assim, poxa, o que eu vou fazer no projeto da minha vida e tal? E eu costumo dizer que o grande fator é a gestão do dia a dia, né? Então, assim, poxa, a pessoa que está meio... A gestão do tempo, né? Que é muito difícil, inclusive, também. Do tempo e também, Marina, uma coisa que nós não fomos educados, a gestão da emoção. Vou dar um exemplo muito simples, que eu dou esse exemplo quase todos os dias. Normalmente, quando a gente está mal, assim, sem pensar, a gente já escolhe aquela música tipo Titanic, sabe? Que te deixa mais aí mal você já cai ainda. aquela lagriminha, enfim, já vai para o quarto escuro. É claro que é difícil, né? Muitas vezes é difícil, o que eu vou falar agora. Mas você tem que fazer esse movimento contrário, né? Então, peraí, deixa eu buscar coisas que, de certa forma, me completem para eu sair, né? Até vou falar vibe, para eu sair dessa vibe negativa. Até vou compartilhar com vocês uma situação pessoal. Durante a pandemia, simultaneamente, eu tive os meus pais internados e na UTI. E mesmo assim, atendendo 10 pacientes por dia. Se falarem, poxa, então você não sentiu nada? Não, muito pelo contrário, eu senti. Só que o meu preventivo, né? Então o meu dia a dia bem gerenciado, tendo os meus escapes, as coisas que me complementam emocionalmente, fizeram que no momento do caos eu estava bem para passar por aquela situação. Você estava com a cabeça ocupada, né? Porque você estava trabalhando o tempo Também. todo. Foi um Então, medicamento. eu acho que o medicamento nessas horas é trabalhar, né? O ócio, para quem não está bem, assim, é o pior cenário, assim. E normalmente quem não está bem busca o ócio, né? Exatamente. Uma das coisas que eu aprendi também, porque é autoconhecimento isso, né? É ter dias produtivos. Se você tem dia produtivo, se você procura alguma coisa para fazer,
você acaba não perdendo tempo, ficando mal ou ficando para baixo, né? E porque é que você acabou de falar, a gente se alimenta do que a gente consome. Então, se eu consumir música triste, se eu tiver com pessoas negativas, né? Então, o que eu procuro é me preservar ao máximo e ter dias produtivos. Tô certo? Perfeito. E é fisiológico isso, né? Se nós começarmos a focar num bate-papo aqui sobre luto, sobre Covid, é normal que nós três vamos nos contaminar e a gente vai sair para baixo aqui a hora que finalizar o nosso bate-papo. Da mesma forma, o contrário. Então, essa gestão, nós temos a capacidade. É que a gente não percebe, vamos no automático, então tá todo mundo no caos, vamos no caos mesmo. Né? E aí acaba se juntando, né? Sim. Aí eu tô para baixo, me junto com uma pessoa que tá para baixo, que vai trazer mais uma, e aí... Sim. Não, e aquela coisa do The Secret, né? Tipo, se você pensar muito negativo, você só traz coisa negativa. Se você pensar positivo, você só traz coisa positiva. Não, e também tem uma coisa importante. Que é muito isso. Tem fisiologia por trás disso, tem reações químicas. Sim. Né? Aquele livro do Jordan Peterson, que ele compara com as lagostas no oceano, que a lagosta que tem mais território no oceano é a lagosta que tem mais serotonina no corpo. Né? Então, a gente se alimenta de coisas positivas, sim, alimentamos a serotonina. Sim, não é? Sim. A gente tem muito controle, sabe? É que não usamos, né? Não usamos porque a gente não aprendeu a usar, mas nós temos controle, se a gente quiser, de produzir serotonina, produzir endorfina, que nem quando eu atendo uma pessoa que está entrando num quadro depressivo. Óbvio que o que eu falo para ela, eu até brinco, olha, me xinga depois que sair da minha sala. Eu falo, atividade física. Vai pra esteira. Não tem energia para isso. Correr. Eu sei, mas eu falo, você prefere um medicamento ou vamos tentar por esse caminho? E via de regra, a pessoa começa a se restabelecer. Então, a gestão está nas nossas mãos. Não é? Que hoje tem muito movimento assim da resposta rápida, que acaba sendo medicamento. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra nem a favor, mas, poxa, e nós? E a nossa capacidade, né? Não, porque se dá para você ficar bem sem medicamento, é melhor, né? Sim. Até porque o seu corpo, quando você começa a tomar um medicamento, ele começa a se acostumar com aquele medicamento, sim, e aí você vai ter que aumentar a dosagem justamente, né, pelo corpo já... Se adaptar e não dar mais, né, resposta. E todo medicamento, nós sabemos disso, por mais fraco que seja, você pode ter uma consequência em algum outro órgão, enfim, né, no corpo em si. Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Mas a gente está num movimento cada vez mais imediatista, né? Então, eu tenho isso, medicamento, eu tenho aquilo, medicamento. Tá, e você, e a tua parte? Né? Então, você não serve para nada, né? Precisa sempre de algo externo para conter, né? É verdade. E como que se lida com uma pessoa tóxica? Antes eu queria fazer uma pergunta para complementar a sua, porque isso eu tenho uma dúvida. O que define que uma pessoa é tóxica? Porque, né, tá bom, porque às vezes é meu ponto de vista, né? A Marina é tóxica, mas, né, às vezes a gente não bate, mas não é tóxica. Né? Então, é muito ponto de vista, né? É assim, se a gente for pegar a terminologia, vamos elencar uma pessoa tóxica, a gente poderia colocar, enfim, 1000 características aqui, mas quando você entende que você está num relacionamento em que você está assumindo uma postura, e eu gosto sempre de destacar, relacionamento é 50% cada lado. Claro. Não tem o vilão e nem a vítima, né? Boa. Tem uma pessoa que vai se deixando ser fragilizada por um comportamento ali, por alguém que domina ou alguém que seduz, e através disso você consegue intitular como tóxico. Mas tóxico pode ser também aquela pessoa assim, que faz tudo por você a ponto de você ser dependente. Para outras pessoas vão falar, nossa, mas aquele cara é maravilhoso, faz tudo para a mulher, mas uma dependência também que, de repente, algumas mulheres que eu já atendi acabam deixando a profissão de lado, deixando as próprias escolhas, né? O grupo de amigas, enfim, que eu acho tão importante isso num relacionamento, né? Você manter a sua individualidade. Então, isto também acaba sendo tóxico. Mas, para ter um relacionamento tóxico, alguém, de alguma forma, tem que reforçar. Por isso que eu falo 50% cada um. Boa. Boa. Porque a gente dá muito exemplo de relacionamento. Mas existem amizades, existe uma relação profissional. Existe muito. Né? E aí as pessoas se submetem a isso.
E é o que você falou, muitas vezes não é só a parte do autoritarismo ou agressão, pode ser também um certo agrado. Eu descobri assim, um ponto que eu era um pouco tóxico com o meu filho, porque cobrava muito e ele fazia de tudo para não me decepcionar. E aí, né, eu até conversei com o Léo Freiman aqui, aí ele me deu um outro ponto de vista, porque também se acaba se culpando como pai, mas a conversa que eu tive com ele a respeito disso, eu falei, não, filho, tudo bem, você pode errar. Ele falou, pô, pai, você tirou um peso do meu ombro. Então, existem vários, né, várias às vezes você é um tóxico que você acha que você é do bem, mas você está fazendo teoricamente mal. Exato, exatamente. Com certeza ele não estava com a intenção de... óbvio. Né, não, você quer ser um bom pai. Só que tudo tem um limite, né? E as pessoas, às vezes, fragilizadas, submetem, né? Sim, sim. Por isso é importante, né? Sem fazer o marketing da psicoterapia, mas por isso é importante o autoconhecimento, né? Porque quanto mais você está seguro de si, com uma autoestima estruturada, mais fácil de perceber isso e não ir para o embate, mas sim colocar limite no outro. Isso. Né? E nós somos todos falhos, né? Todos. Mas como que você sabe que você está numa situação que é tóxica? Marina, se eu fosse falar objetivamente, eu acho que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, nos assistindo principalmente agora, em relacionamento. Qualquer tipo, vamos então focar relacionamento. Qualquer pessoa que percebe que a cabeça está sendo muito consumida por aquilo, que os próprios anseios individuais são deixados de lado em detrimento apenas do relacionamento. E está deixando de fazer coisas que agradam a ela, né? Exatamente. Então, e pode ser coisas mais sutis possíveis. O meu marido, ou minha esposa, o namorado, enfim, gosta que uso aquela roupa, eu não gosto muito, mas vou fazer para agradar. Uma ou outra situação de concessão, nenhum problema. Que eu costumo dizer, até porque relacionamento é concessão. Claro. Né? O problema é quando eu começo a conceder indo além do meu limite, aquilo me incomoda. E o corpo humano, ele é fantástico nisso. O corpo, a emoção, porque você começa a responder. Né? Então você vai ter aquela taquicardia, aquela angustiazinha que você fala, do nada eu estou sentindo isso, né? Aquela preocupação a mais, aquela olhada no WhatsApp assim, ele me mandou mensagem, o que está acontecendo? Você já começa a perceber que não é saudável. O que acontece é que nós fomos educados também a quando nós temos algum tipo de sentimento, de emoção, ou melhor dizendo, de sintoma, a gente tende a ignorar. Estou com taquicardia aqui, eu acho que é estresse, e bola para frente. Não, aquilo lá é um sinal. Imagina se todas as vezes que nós tivéssemos um sinal, nós parássemos para analisar e a partir daí, deixa eu ver o que está acontecendo. Esse sinal veio depois que eu fiz aquilo. Se sentir sufocado. Tem que mudar. Exato, nada é por acaso, nada. Taquicardia, estresse, dor de cabeça, nada é por acaso. É que a nossa educação foi... Né? Toma um remédio, ou deixa pra lá, vai fazer alguma coisa. Você teve um programa, um quadro de relacionamento. Sim. Quais eram as perguntas mais frequentes que as pessoas te fazem sobre relacionamento? Olha, foram tantas, Marina, mas eu acho que traição é sempre muito... É um destaque muito grande, né? E eu também, até toda vez que eu falava sobre isso, eu falava, olha, sem apologia à traição, pelo amor de Deus, claro, para não polemizar. Mas a questão é, muitas vezes a traição, ela vem como consequência de um problema do casal e não necessariamente só de uma pessoa do relacionamento que tem um caráter ali falho. Existe também, tá? Existe aquela pessoa egocentrista que só pensa em si e não está nem aí para o outro. Mas o que eu sempre falo também, muitas traições reverteram em fortalecimento do relacionamento. Eu posso falar isso de 20 anos de atendimento. Sério? Sim, da pessoa que foi traída, refletir o que eu posso ter colaborado com isso. Volto a destacar sem apologia. Mas assim, o que levou a isso? Eu mesmo, Marina, eu gosto sempre de trocar, tá? Até visões particulares, né? Não fora de psicólogo, fora do dia a dia de consultório. Eu mesmo, quando eu comecei a clinicar, eu tinha uma visão assim, traiu é do mal. E aí eu comecei a vivenciar algumas pessoas que traíam e sentadas ali no sofá do meu consultório choravam compulsivamente, porque, meu Deus, o que eu deixei acontecer isso? E aí a pessoa porque a pessoa se sentia culpada ou culpada. Muito. Eu vou te dizer assim, muita gente. Eu arrisco dizer que nesses 20 anos, a maioria
apresentou uma culpa assim enorme, e aí você vai buscando, né? Não é assim, seria vilanizar alguém, mas não é o propósito. Você vai buscando assim, poxa, mas eu queria tanto viajar, eu queria tanto isso, mas meu parceiro ou minha parceira nunca queria, meu parceiro ou minha parceira só me criticava. É um ponto sabe? de nunca fuga, dava né? bem. Exatamente. É uma compensação. Obviamente que existe péssima, a falha né? de caráter Sim. em todo lugar, Sim, não é só no relacionamento, na sociedade, né? Mas às vezes é um ponto de fuga, né? E aí é uma fraqueza. Sim. Que todo mundo tem, às vezes. É aquilo, a pessoa vai pro... Eu vou até fazer uma analogia bem simplista, como a compulsão alimentar. Então a pessoa vai lá, se alimenta de algo, naquele momento é bom, é prazeroso, e depois, poxa, peraí, eu me alimentei, estou engordando, o que eu estou fazendo comigo? Eu tinha que emagrecer, é a mesma coisa, né, para muita gente. Então vai, se arrepende, por quê? Porque o caráter, os valores intrínsecos não justificam aquele comportamento. Geralmente era homem ou mais mulher que, tipo, traía? Marina, o mundo está moderno demais. É mulher? Não, eu vou dizer que é meio a meio. Meio a meio? Olha, se for porque eu acho que a mulher, ela pra atrair, ela não gosta mais da pessoa. Eu acho muito diferente de homem. Ela se envolve mais. Ela não tá... se a mulher trai, ela não pode estar... Eu acho que assim, ela já não tá mais naquele relacionamento. Porque o homem... Eu discordo. Eu acho que o homem pra atrair, ele consegue, tipo, trair... e, tipo, igual o Emílio falava, lá vou tá novo. E, tipo, não se apega àquela pessoa. Agora, a mulher, eu acho que se trai é porque já não gosta mais do parceiro. Deixa o doutor se pronunciar, que eu vou também emitir minha opinião. Essa questão do homem faz sentido. Muitos homens agem apenas por impulso, né? Pelo aquele impulso mais sexual. Mas eu vou te falar que muitas mulheres, elas acabam traindo por um movimento quase de rivalização, sabe? Então, assim, o meu marido está trabalhando muito e aí eu tenho um vazio, tenho uma angústia aqui, ninguém me dá atenção, mas não necessariamente por envolvimento, tá? Antigamente tinha muito essa leitura, né? A mulher, quando trai, ela já está super envolvida e já esqueceu do relacionamento anterior. Não é assim. E eu te falo que eu tenho muitos casos que a pessoa gosta do parceiro, mas assim, se sente tão deixada de lado. Por isso que eu falo assim, antes de julgar, vamos tentar entender. Claro. Tão deixada de lado que aí vem aquele coleguinha do trabalho, sabe? Que faz um elogio e tal, e a pessoa vai para uma compensação também. E assim, Marina, quanto mais... não sei se também a idade, né, vem chegando, a experiência, a convivência que eu converso com os meus amigos, a maioria quer ter uma relação bacana. Não fala, não, que eu vou trair, que eu isso, que aquilo outro. Os homens, eu acho que eles estão querendo ter uma relação bacana com as mulheres, até mesmo porque a maioria está com medo, né, da evolução que a mulher teve nos últimos anos. E aí fica, cara, será que eu vou encontrar outra igual a essa e tal? Sim. Então, assim, eu não vejo muito... Eu acho que a mulher também avançou muito nesse sentido, né? E ainda tem uma frase que um amigo meu me disse esses dias que eu achei bem bacana. Todos nós temos brecha. O que diferencia é a força que você faz para manter fechado. Eu vou te falar uma coisa. Eu teria que ir muito em você para perdoar alguém que... Tipo, se alguém estiver comigo... Se eu estiver namorando alguém e essa pessoa me trair, para mim, o relacionamento morre ali. Tem muitas questões, Marina, também de crenças, né? Aquela coisa que a gente herda de família, o julgamento social, né? Não estou dizendo que seria fácil ou que você mudaria também de opinião, mas quando a gente tem contato com o cenário real e se há um sentimento maior ali pela pessoa, se você consegue desarmar desses conceitos e preconceitos sobre a traição, você começa a ver, peraí, por que não dar uma chance? Nossa, bom, é que eu sou ciumenta, eu sou possessiva e, tipo assim, eu não ia conseguir mais confiar na pessoa, entendeu? E eu acho que a base de um relacionamento, né, você tem que confiar. Sim. Porque se você não confiar, o relacionamento, né, não vai pra frente. Porque vira aquele relacionamento que você tipo, onde você tá? Onde você tá? Né? Você não relaxa nunca. Então, acho que você tem que confiar na pessoa. Sim. Isso é a primeira coisa. E você também tem que admirar aquela pessoa. Claro. E eu acho que quando uma pessoa que você tá há muito tempo vai lá e fica com uma outra pessoa, as duas coisas aí, né? Porque aí você vai perder a confiança e você vai
parar de meio que admirar aquela pessoa. Tipo, eu pelo menos penso dessa forma. Certamente machuca muito. Eu vou falar e não vou falar de você, tá? A autoestima também está muito ligada nisso, na questão de ciúme, de insegurança. Então, por isso que eu falo, se a pessoa está mais centrada nela, até brinco, né? E assim, teve uma traição, desculpe o termo, dá um pé na bunda e segue o jogo, né? Se ela está bem com ela mesma e entende que, peraí, deixa eu olhar macro, o que estava acontecendo, né? Como é que estava a minha relação? Pô, eu também não estava sendo bacana, parceira. Lembrando, nada justifica uma traição, tá? Mas eu não estava sendo parceira, presente na vida, enfim, estava cobrando. Nossa, minha TPM estava sendo chata demais, tal. Porque às vezes a gente vai perdendo freio, todo mundo, né? A gente tem questões profissionais, trabalho, demanda, estresse, e a gente não se percebe. Então, se a pessoa tem esse entendimento e, principalmente, ela está bem com ela, fica muito mais fácil virar essa chavinha e, de repente, olhar o parceiro e falar, pô, o cara errou, eu também errei em outras situações. E traição não é só sexo, né? Ou ficar com alguém. Traição é muito maior do que isso, né? Eu acredito. Você enganar alguém, tem tantas relações, eu sou fiel, mas eu engano de outras formas, ou roubo, né? Não, então, sim, para mim todo tipo de traição. Existem vários tipos de traição, não é? A gente não pode minimizar a traição numa relação sexual. Sim, né? sim. Não, tem várias situações, mas eu acho, de novo, se o casal quiser pôr à mesa todo o relacionamento, que também não é fácil, tá? Vamos abrir o livro aí, vamos ver o que está acontecendo, vamos desarmar, cada um tem o teu lado, vamos ter um ato de humildade e entender. Olha, se tivesse entendimento macro e por vivência de consultório, o relacionamento acaba saindo fortalecido, tá? De novo, não é um movimento para vamos todos trair para ficar melhor. Nada disso. Mas não é fácil, eu te entendo. Não é nada fácil. Os dois relacionamentos que eu fui, que aconteceu isso comigo, eu não dei conta. Tipo, não rola pra mim. Sim. Não consegui levar à frente. E daí eu até tentei, mas assim, sabe? Quando, tipo, você não esquece da cabeça. Você não relaxa nunca mais. Aí fica um relacionamento chato e deve ficar o tóxico, deve ficar uma merda. Claro. Ali, eu queria te perguntar uma coisa que também eu li aquele livro, todo mundo lê esse livro, é O Poder do Hábito, né? Esse livro eu não li. Não leu? Ele é bem legal. E aí, isso me ajudou. Eu gosto de ler algum livro que dá uma mudança no meu mindset. E aí vi o quanto a gente acaba fazendo tudo no automático e a gente não consegue estar realmente ali na situação. Boa. E aí o livro mostra quantas coisas eu faço até sair da minha casa para eu ir para o trabalho e que eu poderia ter aproveitado aquilo ali melhor, inclusive para me autoconhecer e entender o que está acontecendo comigo. Você não acha que também as pessoas, por estarem tão no automático e vivenciando cada vez mais hábitos, isso também atrapalha até o que a gente está falando aqui, de um relacionamento entre um e o outro, no trabalho, em tudo? Assim, disparadamente, a palavra que eu mais uso no consultório é automático, né? Que é justamente isso. A gente está cada vez mais no automático, buscando, até voltando a pergunta das metas para o ano que vem, né? Então, sempre buscando ali na frente, não se percebendo hoje. Eu até dou um exemplo assim clássico, que quem estiver ouvindo e assistindo vai entender. Quantas vezes a gente consegue tomar um banho curtindo a água, ou curtindo a banheira, ouvindo uma música? Não. Você está tomando banho pensando no projeto de amanhã, no que tem que acontecer, qual é a reunião, no seu filho, que tem alguma apresentação no colégio, enfim. A gente não se percebe. A gente não faz pequenas avaliações. E um parêntese novo, por isso que eu insisto, né? A gestão pessoal, ela é fundamental. A gente não faz pequenas avaliações do tipo, como é que está sendo minha vida? Né? O que eu estou fazendo de legal para mim? Né? Então, às vezes eu estou focando naquele projeto, mudar um planejamento de carreira, ganhar mais dinheiro e tal, mas, e o hoje? Né? O que eu posso acertar hoje? O que foi legal hoje e o que também não foi legal hoje? No trabalho, no relacionamento, a gente não faz essa avaliação. Né? E quando a gente vai fazer, o bolo está tão grande que a gente está tão assim imbuído num caos e aí triste, angustiado, que a gente não consegue fazer com clareza. Então, se todo mundo parasse naquele momento do banho mesmo, né? Alguns politicamente corretos, tomando rápido, eu nessa parte não sou politicamente correto. Eu também. Acabo, né? Adoro o banheiro. Tem a sua fraqueza, fragilidade.
Se a gente parar para refletir, como é que está sendo o meu dia, o que eu fiz legal, certamente o dia seguinte você já vai estar com mais conceito, com uma maturidade melhor para não cometer o mesmo erro ou para reproduzir coisas que ocorreram no dia anterior que foram bacanas. A gente não faz isso. A gente vai matando um leão por dia, né? Rede social ajuda ou atrapalha uma pessoa? Olha, para mim depende muito como vai ser usada e como a pessoa que está lá curtindo, pesquisando, né, olhando até a vida dos outros, como essa pessoa está. Marina, se a pessoa está bem, vou dar um exemplo bem simples, tá? Sérgio, a pessoa vai olhar alguém, poxa, viajando, pô, que gostoso, eu quero fazer aquela viagem, nossa, ela foi para tal lugar, que maravilhoso, olha aquela ilha. Se a pessoa está mal, aquela situação ali vai angustiar. Na psicologia, a gente diz que, tecnicamente, existem 2 tipos de inveja, né? A inveja por admiração, que é esse primeiro exemplo que eu dei, que a pessoa está viajando, pô, eu quero ir para esse país. Inveja branca. A inveja branca, exato. E a inveja do caos, que é assim, nossa, olha a Marina ostentando, então aquilo lá está me agredindo. Então, a forma que você vai utilizar e como você está para utilizá-la vai fazer toda a diferença. Tem situações, por exemplo, terminou o relacionamento, já que a gente está falando de relacionamento também. Normalmente, o que um dos parceiros, ou os dois, vão fazer? Stalkear. Você vai stalkear, você já está com Se a pessoa te bloquear, não. Cria um perfil fake, não, né? Cria perfil fake. Ou vai pedir para coleguinha, enfim, alguma situação. Sempre acontece, Marina, eu falo por vivência ali. Quando você está stalkeando alguém ou vai buscar alguma informação, naturalmente você já está predisposto a. Então, se você vê o teu ex ali com um sorriso numa foto, e um sorriso que o cara, assim, é o mesmo sorriso há anos, aquele sorriso você vai falar, nossa, tá felizinho demais, o cara deve estar saindo com alguém. Então, a primeira coisa que eu falo é, deixa de ver, você vai se alimentar de algo ruim, não vai virar algo positivo ali. Não porque, vai olhar. Primeiro, 99% das pessoas não postam alguém chorando, né? Não é óbvio, gente. Choro. Ninguém então, vai postar a gente chorando. Exato, Marina? Não, eu não Boa posto dica, a mesmo. melhor champanhe, a melhor viagem, né? O melhor ângulo, enfim. Então, nessa situação, se você não está bem, fuja. Se você vai lá, vou dar uma olhada, porque tem muita coisa legal, né? Não tem como dizer que não, eu também gosto bastante, mas assim, tudo dosado, tudo com equilíbrio e com essa autopercepção. Você tem essa autopercepção, Marina? É o melhor que você deve fazer. Muita gente hoje em dia tá viciado em rede social, tipo, vem reclamando para você, sou viciado, o que eu posso fazer ou não? Todo mundo ficava olhando a grama do vizinho, imagina agora com a rede social, né? Mas tanto que o vício em tecnologia, né, que abrange a questão das redes sociais, ele já é considerado uma patologia. Então, tem sim a pessoa que vai no consultório se sentindo extremamente inferior, Entendi. Porque, poxa, tem aquela pessoa que fez isso, aquela minha amiga que fez aquilo e tal. E aí que eu falo, né? Se você está bem com você, se você está equilibrado, claro, assim, não é num passo de mágica, mas aquilo que você está assistindo, vendo, não vai te contaminar. É que nem na pandemia, né? Desculpe ir para essa vertente. Que nem na pandemia. Poxa. Na pandemia, tudo era muito, né? Tipo, era ou Exato. televisão, ou celular, ou tablet, sei lá. Marina, ainda bem que sair de existe casa? um código de ética, né, entre as emissoras, né, tanto rádio e TV, para não propagarem questão de suicídio, de depressão também, porque assim, foi um caos. E muito do caos, por quê? Justamente pela propagação de informações ruins. Sim. Né? Então, óbvio que estava acontecendo, né? Ninguém é alienado, mas assim, a gente percebeu que teve um plus ali em cada imagem, em cada informação que chegou, então tudo isso intoxica de alguma maneira, né? Então a gente tem que saber que momento que eu estou para eu ir buscar uma informação. Eu falo por mim como psicólogo, às vezes eu tenho uma semana um pouco mais difícil, né, que o normal, enfim, que somos humanos, todos nós sentimos, né? Aquela semana eu vou ter que ter estratégias para o meu final de semana ser mais leve, né? Então, assim, nem pensar em ir ao cinema e assistir um drama, entendeu? Eu vou sair de lá depressivo e vou me internar. Claro. Então, você tem que ter esse olhar, como eu estou para buscar aquela informação, para buscar aquele passeio, para convidar aquela minha amiga a vir em casa, porque de repente você tem aquela amiga que é muito legal, mas ela vem de uma vibe, negativa, vem de uma separação e tal. Pô, se você está bem, convide ela, dê apoio, poxa, dá o teu coração e abraça. Se você está mal, se respeita.
Até porque você não vai conseguir dar a sua qualidade, né? A melhor qualidade. Então, esse olhar fino é importante. Exatamente. Você tem que filtrar o que você consome, né? Para que você possa... Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, filtrar muito, assim. Sim. Até em termos de rede social, de TV, rádio, música, tudo interfere diretamente na minha produção profissional. Se eu vacilar, eu acabo entrando na zona de conforto também. Então, com todo mundo, né? Sim. Agora, eu não sei se você está seguindo, se você anda lendo bastante ou não, mas enfim, vem uma quarta onda, pelo menos essa quarta onda já chegou na Europa, em alguns países, tem país que já fechou tudo, enfim. Você acha que o Brasil está preparado para talvez ter uma quarta onda? Que eu espero que isso não ocorra, sendo muito Ninguém está sincera. preparado, Marina. Eu acho que não. Tipo, eu tô assim, sabe quando você olha assim, notícia lá fora, você fala, desculpa, mas puta que pariu, não é possível. Marina, é difícil, né? A gente falar que não vai ter ou se vai ter, enfim. Né? Como a gente buscava negar lá no começo, né? Mas eu acho o seguinte, assim, tenho ouvido vários médicos aqui no Brasil super capacitados, né? Referências aqui, dizendo que esta quarta onda, a predominância de sintomas extremamente leves. Tomara, Deus né? shows. Isso que vai ser uma coisa que eu gostaria de destacar. As pessoas falam muito no vírus, né? Claro, tem que falar, divulgar na doença em si, mas a prevenção, ok? Falam do álcool, da máscara, mas tem uma coisa que as pessoas não falam, a parte emocional, né? E eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples e rápida, que certamente vocês também ouviram falar, quando você está estressado, né? Com aquela angústia, enfim, o seu sistema imunológico, ele baixa. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se agora nós estamos aqui dentro e alguém grita socorro, você está ouvindo uma informação que vai ser processada pelo cérebro e na hora o nosso corpo vai reagir. Né? De repente, um aqui na mesa treme, outro tem taquicardia, enfim. Então, tudo que a gente vê, a gente ouve, a gente responde. Então, esta situação faz baixar o sistema imunológico, fragilizar e, consequentemente, nós ficamos mais suscetíveis a qualquer vírus, qualquer bactéria, né? E a gente, nesse momento aqui, em todo lugar, tem um vírus, tem uma bactéria, mas o que acontece? A gente tem um organismo ali para combater. Agora, se você vem de uma má alimentação, né, sem descanso e com o emocional abalado, vai chegar e vai agredir mesmo, vai ser avassalador. E eu te falo, agora eu vou te falar assim, sem base científica nenhuma, mas vou falar de consultório de colegas psicólogos. As pessoas que nós atendemos que eventualmente foram assim, tiveram sintomas mais graves, eram as pessoas que emocionalmente estavam mais abaladas. Algumas pessoas, eu arrisco dizer que 70% das pessoas que eu atendi tiveram Covid. E, claro, todo mundo que está lá está buscando alguma ajuda ou autoconhecimento, mas as pessoas mais frágeis, ali na minha percepção, né, com mais questões emocionais, elas tiveram mais sintomas. A gente não pode esquecer que corpo, mente, eles ligam junto, porque é uma questão de biologia, é uma questão química, né? Muito bom. Então, vamos cuidar de tudo isso. Isso é importante. Você primeiro, prevenir, cuidar e também ter sentimento do que você está vivendo naquele momento, né? Sim. E para se fortalecer. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que muita gente deve te perguntar, a família ajuda ou atrapalha? E por que boa parte da família é o último a realmente torcer pelo seu sucesso e comemorar o seu sucesso? Sérgio, não é regra, né? Então vamos pegar a predominância, então, que é exatamente o que você está falando. Tem muitas situações, principalmente pai, mãe, né, que tem uma necessidade ali e na maioria das vezes não é por mal, um excesso de amor, um excesso de zelo, que entende que se a pessoa ascender, se ela crescer demais, se ela se casar com aquela pessoa que mora fora do país, tal, eu vou perder. E isto não é consciente, tá? E aí vem as sabotagenzinhas. Tô até vendo eu com a Bela. É que nem uma pessoa que... Eu não quero perder minha filha por nada nesse mundo, gente. Fudeu.
Vai ser muito psicólogo. Olha, ele deu uma piscadinha, era uma indireta contigo. Tô brincando. Não, ela tem 3 anos só ainda. Mas tem isso, assim, às vezes esse excesso de controle, às vezes a sensação, até entre irmãos acontece muito, né? E de novo, não é consciente, não é racional, mas causa aquele incômodo. Eu até uso uma analogia referente ao espelho do fracasso. Então, assim, aquilo lá que eu estou olhando, aquela ascensão, aquela felicidade toda, está refletindo em mim, só que em mim está refletindo o momento que eu estou vivendo que não é tão bom. Então, a família é, às vezes, vilã, inclusive para emagrecer. Assim, quando eu trabalhava num projeto, trabalho com emagrecimento também, quando eu trabalhava num projeto na TV sobre emagrecimento, eu sempre falava, fique atento com o maridão, com a esposa, com a família, com o pai e mãe, porque, sabe aquela frase, Sérgio? Só esse pedacinho de pudim, vai, amanhã você começa tudo de novo, cara. Isso. É por mal, Você tá segurando, cara, a pessoa vem e fala, ai, que vontade de comer um docinho. Não, eu tenho um ódio disso, gente. É um ódio que eu tenho, eu tento ficar no regime e as pessoas ficam, não, que isso, não precisa. Você tá linda, amanhã você corre um pouco mais, né? Não, é difícil. E não é por mal, né? Mas é uma forma de sabotar. Sim. Isso é na família, isso é amizade. Mas isso é meio bíblico também, né? Que tem aquela, larga a sua parentela e vá, porque família, aqueles amigos de turma, são os últimos a realmente dar o braço a torcer, né? Que eu acho que é essa questão do, como é que é? Do reflexo? O espelho do meu fracasso. Do meu fracasso. Porque aquilo, né? Assim, se você tá, vamos supor, com um problema ali financeiro, você sabe que outras pessoas também estão, de certa forma, é até perverso que eu vou falar, mas de certa forma te conforta um pouco. Agora, se você tá com um problema financeiro, tá todo mundo indo bem, pô, aquilo lá te causa uma angústia, né? Que você, aquilo é o amor e ódio, né? E como viver em perfeita harmonia? Perfeita harmonia, eu acho que assim, é uma busca incessante do ser, né? Eu acho que assim, isso... Sabe o que eu penso, objetivamente falando, Marina? Eu acho que a perfeita harmonia deve ser uma coisa tão sem graça, né? Eu imagino assim, uma montanha russa sem o looping. Pô, que coisa chata. Eu acho que o bacana é a gente estar sempre buscando, né? Não numa forma que nos tire o sono, mas buscando essa harmonia, buscando organizar, porque é assim que o ser humano evolui. Né? Então, é assim que a gente se percebe também. Peraí, o que eu estou fazendo errado para promover aquela reação na outra pessoa, né? Agora, tem muita gente que a pessoa ela fica pensando muito no futuro. O certo é eu estar vivendo o hoje sem pensar no futuro, ou é certo eu ficar pensando muito no futuro, ou não? Eu vou usar aquela frase clássica de psicólogo, né? O equilíbrio é o certo. Na verdade, assim, tem aquelas pessoas que ficam muito pautadas no futuro e aí acaba gerando uma ansiedade, né? Sim. Que são aquelas pessoas, poxa, pensam no futuro e já abrem 1000 frentes sobre aquele determinado pensamento. Então, se eu for demitido, o que vai acontecer? Não, mas aí eu tenho plano A, plano B, e a empresa não está nem pensando em demissão, e aquela pessoa já vai abrindo. Então, eu sempre falo, peraí, pensa no hoje, como é que está teu hoje, né? O hoje é a base, como você está sentindo, porque você vai lá para frente, você não corrige o agora, né? Sim. Então, claro, ter anseios, buscar evoluir, projetos para o futuro, então nós estamos falando de futuro, ok, né? Mas o hoje também tem que ser importante, né? Como está o hoje, e cada vez menos as pessoas estão olhando para o hoje, cada vez mais no futuro, cada vez mais ansiedade, pessoas em hospitais psiquiátricos, clínicas psicológicas, medicamentos para ansiedade. Então, assim, não Mas tá isso legal. Um pouquinho da internet, né? Porque, que a gente acabou de falar aqui, na internet não tem ninguém triste, não tem ninguém infeliz, não tem ninguém gordo, não tem ninguém... Claro, quem que vai postar uma foto infeliz ou isso chorando? É ruim. Por quê? Mas não tem Porque lógica. é uma ditadura. Você tá... Serginho, todo não tem mundo... lógica você postar uma foto horrorosa. Marina, concorda? Não, óbvio, mas não é isso. Não é só... Óbvio, quando você acorda, você já tem uns cuidados para você levantar da sua cama. Você não precisa estar 100% maravilhosa sempre. Você não precisa estar postando que você tem Porsche, não precisa postar que você está na executiva. E é isso que está todo mundo perseguindo, vivendo na expectativa, né? E viver um mundo que... Acho que alguém falou pra gente isso aqui, que é eu me comparando com o Neymar, com a vida do Neymar. Não existe isso. E aí, para alcançar... É uma coisa praticamente impossível. Sérgio, você sabe que as redes sociais, obviamente, potencializaram isso, né?
Mas é uma característica também do ser humano, esse comparativo, esse olhar para frente e, às vezes, esquecer a própria característica. E tem uma outra coisa que eu vejo assim como super agravante agora. Cada vez mais, eu acho que até por um momento bom que nós estávamos vivendo antes, sem partidarismo, sem falar de política, por favor, mas economicamente, então muita gente começando a olhar para a Bolsa de Valores, investir e tal. E aí começou um conceito, você abre o Instagram, né? Eu sei que tem a questão assim que tem a leitura de cada um, mas você abre o Instagram, tá lá o primeiro milhão então, e tal. Aí. Esquecem do seguinte, né? Assim, e aí, você atingiu o primeiro milhão, os 100 milhões e tal, e a felicidade onde que entra nisso? Porque o bem-sucedido começou a virar o que você tem no banco, né? E o bem-sucedido é muito maior que isso, né? O bem-sucedido é esse bate-papo gostoso aqui, que eu tô me sentindo bem-sucedido, eu tô feliz aqui, né? Então, de novo, né, sem ser chato, a questão do equilíbrio. Então, não é 1 milhão, não são 100 milhões. Porque 100 milhões, se você ter tranquilidade, ou teu iate, você estando no iate, mas estando pensando na empresa ou no filho que você não fala 2 semanas porque não atende seu celular, não vai fazer o menor sentido. Então, tem esse olhar muito capitalista que está prejudicando. E assim, é aquela velha frase, né? Todo dia vai acordar um esperto e um otário e eles vão se encontrar na rede social, porque fórmula de como ficar milionário. Aí, pô, eu comprei agora, como eu faço? Vende para outro. Entendeu? Então... Você se sente cada vez mais incompetente. Né? Eu estava numa conversa entre 2 caras desse tipo na internet, e aí um tava falando, pô, mas cara, eu não estou conseguindo e tal. Aí ele falou, você já ouviu falar da história do burro que fala? Aí o outro, não ouvi a história do burro que fala. Então fala baixo, porque se todo mundo souber que você comprou o burro que não fala, você não vai poder vender para mais ninguém. Mas também por aí. Eu acho que a carência está tanto e a velocidade está tanto que as pessoas não pensam. Você acha que as pessoas estão muito carentes? Cada vez mais, Marina. Eu acho que assim, agora a gente pode também falar de redes sociais. Eu acho que essa questão da rede social, do mundo maravilhoso, toda a família lá felizona, os casais viajando para os melhores lugares, tá, poxa, um monte de gente dá um vazio enorme, né? Olha lá o casal se beijando, que amor! E às vezes a gente sabe que nem é todo aquele amor, eu acabo invadindo até a vida das pessoas, então sei um pouquinho mais até, só que isso acaba promovendo um vazio muito maior. Então, se você não se percebe, você está sempre se sentindo menos, né? Você está sempre olhando o cara lá com a Ferrari e você, pô, eu tô aqui com o meu carrinho aqui, né? Empurrando para sair da garagem. Então, isso promove o ser humano ele é carente por natureza, né? Mas isso potencializa, sem dúvida nenhuma, cada vez mais. Eu queria fazer a última pergunta. Opa, vamos lá. Que é consulta. Falando nisso, agenda. Depois você me fala a tua agenda para eu marcar minha consulta. Para ter uma conversa particular. Exato, eu preciso muito. Em todos os âmbitos da vida. Todo mundo acho que precisa, né? Todo mundo. Rapaz, todo mundo, claro. E foi empatia aqui. Mas eu queria te perguntar assim, eu acho que o que está em falta muito, eu consegui algumas coisas na vida por causa da resiliência. Eu chegava... Sabe, aquele momento que você fala, cara, eu quero desistir, mas eu não desistia. E eu acho que muita gente acaba não dando certo na vida porque desiste rápido. Como é que faz para exercitar isso, a resiliência e não desistir? Porque sempre, nos momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos que eu mais cresci e alcancei o objetivo que eu já não acreditava mais, mas que eu mantive ali a força e, obviamente, cheio de dúvidas, tá? Mas com medos, pavor, noites não dormidas, mas eu falava, não tem opção. Preciso ir em frente. E chegava lá. Qual que é o segredo para que a gente possa manter isso? Olha, fazendo uma pequena introdução, voltando para o imediatismo, né? Então, cada vez mais as pessoas querem a resposta rápida, estão esquecendo de assim, primeiro eu planto uma semente, aí vou lá regar algumas semaninhas para começar a colher um fruto, né? Então, eu penso o seguinte, primeiro, você tem que pensar no teu objetivo, criar uma estratégia, ter uma continuidade e, se frustrar, continue. Porque eu acredito muito, e vou falar também por vivência, tá? No consultório, cada pessoa que eu atendo que
As pessoas levam queixas de trabalho, de relacionamento. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de relacionamento, mas profissionalmente a pessoa assim, é super talentosa, né? E super bem-sucedida. Você vê que aquilo lá foi construído diariamente. Da mesma forma, os fracassos também foram construídos. Então, quando você tiver uma meta, um objetivo, você tem que pensar no seu esforço e na continuidade para isso, que é a resiliência. Qualquer pessoa que buscar alguma coisa rápida, aquela coisa rápida pode não ser estruturada, né? Uma outra analogia que eu uso, poxa, para você montar uma belíssima casa, ela começa ali com uma estrutura, com uma fundação, depois com um tijolo. Então, tudo que é sólido, tudo que é que leva aquele prazer da conquista, né? De você chegar no cume e falar, poxa, eu cheguei ali, coloca a bandeirinha, grita, tira uma foto, tudo isso leva tempo e leva esforço, né? Até dando um exemplo pessoal, tive 12 vezes a palavra não quando eu fui apresentar o meu primeiro livro e na 13ª vez recebi o sim de uma empresa, de uma editora grande, multinacional. Então, se eu desistisse no segundo não teria livro, não teria o segundo, né? Então, assim, é a persistência. Eu acho que a gente tem mudado muito nisso. Vou dar um último comentário. Antigamente as pessoas tinham um plano de carreira, né? De repente os pais de vocês, avós, ficavam 20 e poucos anos numa empresa, 30 anos, 40, até se aposentar e tal. Hoje a resposta é imediata, então parece que nada é robusto, nada é consistente, inclusive relacionamentos. Você acha que hoje em dia essa nova geração que está vindo aí, eles gostam de tudo muito imediato, isso daí é de certa forma ruim para esses, sei lá, jovens? Muito ruim, mais jovens. Muito ruim. Eu vou te falar, assim, com dor no coração, muito ruim, Marina. Atendo alguns adolescentes também, é a fatia menor do meu atendimento. Então, assim, são jovens que estão crescendo com sim, com a velocidade, com a transição de tudo. Então, tá numa empresa, o primeiro não, a primeira adversidade já sai, vai buscar. Então, são eternamente faltantes e não estão com instrumentos para lidar com a adversidade e com o não. E o que eu tenho percebido... Eles querem tudo muito, parece que é tudo muito raso, tudo muito rápido, né? Exato, muito superficial. E se não tiver ali, tchau. É isso que eu sinto, assim. E aí a minha grande preocupação, aumento de depressão entre jovens e adolescentes e aumento de situações piores que eu prefiro não citar. Mas isso daí não é também muito... Os pais que são errados na educação que eles deram pro filho? Será que não é porque deram tudo muito de mão beijada? Não fizeram os filhos, né? Tipo, correr mais atrás? Porque eu vejo assim... Tem gente que eu vejo, tipo assim, que... Eu tenho certeza que não sabe educar. Tipo, porque, sabe? Tipo, é tudo muito... O filho tem tudo. Então, assim, vai chegar quando ele for mais velho... Felicidade acima de tudo. Só então, alegria. Quando fica mais velho, aí quando tem que ir atrás... Porque, sei lá, vai que a pessoa perca todo o dinheiro que ela tem, né? Tipo, como que ela vai... Não sabe lidar, né? Não vai saber lidar. Porque daí sempre teve toda aquela coisa muito rápida na mão. E aí depois não sabe, sei lá, lidar com frustração. Dá o livro para rico, pai é pobre. Sem dúvida tem uma interferência grande a formação dos pais, né, em relação aos filhos. Eu não estou aqui para julgar, né, e sim para analisar, mas eu vejo que assim, a gente saiu de uma geração ali do 8 que nada podia, que era bronca, que tem que se esforçar, e esses filhos que foram educados dessa maneira, têm em mente, meu filho não vai passar por isso. Então, meu filho, eu vou fazer, ele tem que ter, que são alguns jovens que eu atendo que me preocupam demais, porque você vê que não tem projeção de vida, né? Entendem que as coisas vão acontecer naturalmente, sem esforços. É aí que vem essa minha preocupação que eu falei da depressão, porque não foram treinados para a adversidade. Eles precisam treinar, ouvir o não, né? É importante escutar não. Porque imagina, né? se o menino ouve o sim... Eu apanhava de colher de pau, Marina. Se o menino ouve o sim sempre, a hora que ele tiver um não de uma namoradinha, é um caos. Né? Agora, se o menino foi, eu até brinco, treinado na guerra, né, e tem mais um problema aqui, o que ele vai pensar? Ele vai pensar o problema como eu preciso resolver, e não um problema parou minha vida. Né? Então, tem aquele que olha uma barreira e fala, deixa eu sentar em frente, porque eu não tenho competência. Tem aquele que pensa, como eu vou pular essa barreira? Está faltando esse olhar dos pais. Eu dou bastante bronca nos pais diariamente no consultório. Aquela bronca carinhosa, mas...
aquele chacoalhão importante. Tem que dar mesmo. Sim, porque sim. hoje em dia eu vejo que tem muito pai aí que não sabe educar, não. Não tenho assim, a menor dúvida. É um excesso E de amor obviamente perigoso. a gente não pode falar nada, né? Quando a gente vê uma Não coisa pode. errada, tem que ficar bem quieta, mas dá uma vontade que eu vou te dizer. Mas às vezes eu falo assim que tem o amor verdadeiro e o amor egoísta, né? O amor verdadeiro é aquele que você vai dar bronca, vai impor o limite, vai te doer. Vai ser você pai, né? é mãe, Vai ser pai. você é pai, pô, vai doer pra caramba. Aí eu falaria pra vocês, ó, vai no Mas banheiro, chora, Você tá preparando mas você tá crescendo, a criança aquele lá pra indivíduo. frente, óbvio. E o amor egoísta é aquilo, pô, eu vou dar bronca na minha filhinha, eu passo o dia inteiro fora de casa. Gerar um poxa, problema meu pra mim, a filho, tua, até. né, tadinho dele, pô, você tá pensando na tua culpa, É óbvio. né, não na educação. Então falta mais isso, olhar ali e entender que o não, as regras, a dificuldade, caleja e faz a gente crescer. Muito legal a conversa com você. Opa. Ale, que nem diria meu filho e a turma da rede social, você é épico. Obrigado, meu E querido. pode ter Prazerzão certeza tá que eu vou aqui. fazer um contato. Depois você me dá seu WhatsApp, que eu vou marcar minha Legal. consulta, Vamos lá Marina. bater papo. Me tornar melhor. Você é aquele tirar o lixo. psicólogo que a gente sai, tipo, aos prantos ou não? Peraí, eu nunca sei qual... Porque tem uns que a pessoa não fala nada, né? Que você Aí vai é lá... vidente, Marina. Você vai no vidente. Aí é outra Não, coisa. que você vai lá, fala, e no final ele faz uma pergunta e você entende, tipo, tudo e você chora até se acabar. Aí tem uns que conversam. Você é qual? Eu nunca sei o nome. Marina, Qual que é o seu assim, tem estilo? várias linhas da psicologia, Qual que é como a se sua fosse na linha? medicina, tá? É. Então tem a psicanálise, que é mais esta linha que você disse, que é interessante também. Tem outras tantas, tem uma que é a que eu trabalho mais, que é a cognitiva comportamental. Que é o que? Mas Como é que é? eu vou até explicar, até brinco que eu sou um pouco rebelde dentro da psicologia, tá? Até agora, certamente, eu vou ter um telefonema do Conselho Regional de Psicologia. Ixi, vai nada. Não, tô vai. brincando, tô brincando. Graças a Deus os resultados acontecem. O que eu penso? Se um dia vocês forem lá passear, tomar um café na minha sala, no meu consultório, você vai entender como uma sala de estar. Porque quanto mais vocês estiverem à vontade, mais vocês descarregam, mais eu tenho conteúdos para ajudar. Então, é uma linha que eu acredito não em detrimento das outras, né? E a linha cognitiva comportamental, claro que vai fazer uma leitura de todo o seu histórico de vida, porque, né, você chegou até aqui baseado em valores, em crenças, nos pais. Então todo mundo fala, pô, vou pra terapia para falar de pai, mãe, mas é a base, a gente tem que entender um pouquinho. E a partir dali você vai trabalhar os seus conceitos, o seu olhar, a sua crença, rever algumas coisas que de repente estão tão enraizadas na sua vida que a hora que você pega, dá uma olhadinha melhor, você fala, para que eu estou fazendo isso? Por quê? tô ganhando? Você tem aquele insight, É foda, você é fala, muito opa, bom. né? Por que eu repito esse comportamento que era da minha avó? Né? Clique. Exato, funcionava lá com a minha avó, agora já não funciona. Então, é uma linha um pouco mais prática, de novo, não falando que as outras não funcionam, tá? São apenas diferentes. Então a pessoa não chora. Chora, Chora mano. também, né? Chora também. Mas, Marina... Não, porque eu lembro que eu fui em um psicólogo, sei lá, que ele era psicólogo, psicanalista. Gente, eu saí tão mal, eu chorei tanto, que eu falei, Deus que me livre, nunca mais eu quero voltar. Mas deve ter sido bom. não julgue o choro por ser bom ou ruim. Não, mas eu saí, tipo, mal. Saí mal. Mas às vezes até aquela dor, né? Fazer uma outra relação, prometo que é a última. Não, imagina. Você tira aquele band-aidzinho, né? Que tá lá tampado, escondido aquela ferida. Às vezes você precisa tirar aquele band-aid sim. para curar de vez, entendeu? Vai dar uma choradinha, né? Vai arder. Mas aí você sai mais forte. Né? Então tem horas que a gente tem que olhar. Porque se você nega aquelas coisas que te adoecem, você vai repetir. Que nem relacionamento. Quantas pessoas que eu ouço, nossa, eu terminei um relacionamento, lá estou eu tendo a mesma atitude com o próximo relacionamento. Se você não repara isso, você vai ter 10 relacionamentos. O padrão vai ser o mesmo, as escolhas serão as mesmas. Não é indireta para mim. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou me sentindo no divã. E eu vou procurar esse rapaz para tirar meu band-aid. Não tem divã lá, tá? Tem o sofazinho. o Não, tô sofazinho. brincando. É importante. Não crie expectativas. É importante. Sua profissão é algo que realmente é muito importante. Faz a gente pensar. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, assim. Não, e ganhou um fã. Oh, Ale? igualmente aqui. Já Os era, dois. né? Já era fã. Não, e agora que eu te conheci, sou fã. igual. E vou lá te procurar pra gente bater Beleza, um papo, vamos lá, tomar um bater um café, papo. me sentir em casa e Boa. tirar meu band-aid. Ó, tem sonho de valsa, bolachinha. Ah, isso que então eu falo. agora Deixa eu sim. bater papo. Agora sim, ainda vou lá engordar.
Ale, obrigado por ter vindo. Cara, prazerzão, cara. Prazer foi Muito meu. obrigada. Obrigado, Fantástico esse Marina. bate-papo. Obrigado a vocês Espero pela que você tenha gentileza de gostado. receber. Muito obrigado. Então tá. E aí, Mariana, você gostou? Eu gostei, óbvio que eu gostei. Até eu vou querer ir lá Então tá bom. pra ver se eu me curo de alguns problemas. Isso é Não te melhor. garanto que não vai chorar. Isso é melhor. É, eu vou reclamar por você. Pessoal, obrigado por acompanhar esse bate-papo até aqui. E a gente volta no próximo For Talk. Compartilha, divulga, porque a gente precisa A da gente sua precisa, audiência. é óbvio. Né, Marina? Por favor, né? Um beijo e Um até a beijo. próxima. Tchau, flor do deserto. Tchau.